O Santinho e o Milagre no Porto. Manaus, junho de 2020. Céu pesado, cheiro de terra molhada e o barulho dos motores dos barcos no porto da Ceasa. Eu, Carlos Cacau Mendes, conferente há 12 anos, contava caixas de peixe como se contasse os dias da minha vida, um atrás do outro, sem graça, só para sobreviver. Era terça-feira, véspera de Santo Antônio, e o galpão fervilhava. Os caminhoneiros gritavam, os carregadores suavam, e eu, com minha prancheta e caneta, anotava números como um autômato, até que o azar bateu à minha porta. Cacau, falta uma caixa de tambaqui no lote 47, berrou o Zé Maria, meu chefe, o rosto vermelho de raiva. Tá anotado, chefe, deve ter sido erro no carregamento, respondi secando o suor da testa. Mas não era erro, alguém estava roubando, e quando descobri quem, meu sangue gelou. Era o Boiúna, um cara que já tinha matado 2 homens no cais. Ele e sua turma desviavam mercadoria há meses e agora eu tinha provas. Um caderninho com anotações escondido atrás dos tambores de diesel. Sem pensar, enfiei o caderno no bolso. Vou ali no banheiro, chefe, menti. Saí correndo pela Avenida Atlântica, o coração na boca. O céu escureceu de vez e as primeiras gotas de chuva caíram quentes no asfalto. Quando olhei para trás, vi o Boiúna e 2 capangas descendo de uma Hilux preta. Corre, Cacau! Gritou a Dona Maria, a vendedora de tapioca da esquina, enquanto jogava uma panela de água quente nos pés deles. Eu entrei no beco da Rua dos Barés, pulando poças e lixo. O cheiro de peixe podre e gasolina me enojava, mas não tinha escolha. Atravessei o mercado municipal, esbarrei em um grupo de dançarinos enceando o quadrilhão junino e ouvi os gritos. Pega ele, porra! Cheguei à igreja de Nossa Senhora Aparecida ofegante. A porta estava entreaberta. Entre o desespero e a fé, escolhi a fé. Dentro o silêncio era pesado. A chuva batia no telhado de zinco e o cheiro de cera e incenso me acalmou. Na parede, um santinho de Nossa Senhora Aparecida, igual ao que minha mãe colocava no painel do carro. Sem pensar, arranquei um pedaço do papelzinho, como se fosse um bilhete de loteria. Se a senhora me salvar, eu mudo, sussurrei. Foi quando ouvi o barulho da porta se abrindo. O Boiúna entrou, a faca brilhando. Achei você, seu filho da puta. Eu me ajoelhei, fechando os olhos, esperava a dor. Mas a dor não veio. Abrindo os olhos, vi o Boiúna parado, a faca no chão, os olhos arregalados. Atrás dele, a imagem de Nossa Senhora no altar parecia ter se movido. Não era ilusão, o santinho que eu rasguei estava inteiro de novo, colado na parede. Isso não é possível, ele murmurou, recuando. Nisso, a polícia invadiu a igreja. Alguém tinha chamado. O Boiúna e seus homens foram presos e eu, tremendo, olhei para o santinho. No dia seguinte, o Zé Maria me chamou no escritório. Cacau, você tá promovido, gerente de logística, e seu salário? Bem, digamos que alguém lá de cima deu uma ajudinha. Olhei o contra-cheque, meu salário tinha dobrado, sem explicação, sem erro. Naquela noite, na festa junina da Praça da Saudade, dancei quadrilha pela primeira vez em anos. A Dona Maria me serviu um quentão e eu ri como não ri há tempos. Você tá diferente, menino, ela disse. E eu estava. Porque aquele dia não foi só sobre sobreviver, foi sobre ver. Ver que a fé não é fraqueza, que o milagre não é mágica, é a vida te dando uma segunda chance quando você menos espera. E o santinho ainda está na minha carteira, rasgado mas inteiro, como eu. O peso das caixas e a leveza da fé. Não foi só o salário que dobrou, foi tudo. 2 dias depois da promoção, acordei com o cheiro de tucumã frito vindo da cozinha da minha mãe. Ela, que sempre rezava mais do que falava, me olhou com aqueles olhos que já tinham visto muita enxurrada na Avenida Atlântica e disse: Filho, quando a Nossa Senhora mexe é para valer, mas não esquece, o diabo também está sempre de olho. Eu ri, mas o riso morreu na garganta quando o telefone tocou. Era o Geraldo, meu chefe no porto. Cacau, temos um problema, um container sumiu, e não é qualquer um, é o da farmacêutica. Remédio para hospital, valor de R$500 mil. Se não achar até amanhã, a gente fecha as portas. O céu, que já estava nublado desde o início de junho, pareceu escurecer mais. Eu sabia o que aquilo significava. Demissão em massa, processo, minha promoção virando pó. E pior, aqueles remédios eram para crianças com câncer no Hospital João Lúcio. O porto e os fantasmas. Corri para o porto como se o capeta estivesse no meu calcanhar. A chuva começava a cair fina, daquele jeito traiçoeiro de Manaus que molha sem aviso. Os conferentes, meus colegas de anos de suor, me olhavam com pena. O Zé Maria, velho marreco que conhecia cada canto daquele inferno de aço, cuspiu no chão e murmurou. Isso é coisa de gente de fora, rapaz. Ninguém aqui rouba isso não, é suicídio. Mas alguém tinha roubado e eu era o responsável.
Revirei documentos, chequei lacres, refiz contagens. Nada, até que às 3 da madrugada, com as mãos tremendo de café e desespero, encontrei uma discrepância num registro de saída. Um caminhão tinha saído com peso a mais, muito mais. E o motorista, um cara novo que ninguém conhecia direito. Só tinha um nome no sistema, F. Souza. F de falsificado, resmunguei. O endereço de entrega, um galpão abandonado na rua 10 de Julho, perto do mercado Adolfo Lisboa. A armadilha. Não avisei a polícia, não avisei ninguém. Peguei minha moto, uma CG 150 surrada que mais parecia uma lata de sardinha com rodas, e fui. A cidade dormia, mas o porto nunca dorme, e naquela noite eu também não. Cheguei ao galpão, silêncio, só o barulho dos sapos e o cheiro de peixe podre vindo do rio. Entrei devagar com a lanterna do celular, a única arma que tinha, e então vi caixas, centenas delas, empilhadas como se fossem nada, e no meio um homem contando notas. Quem é você, seu merda? Ele levantou a cabeça. Não era o motorista, era pior. Era o doutor, um traficante que controlava metade das cargas ilegais que passavam por Manaus. Um cara que não pensava 2 vezes antes de jogar um corpo no Rio Negro. Cacau, ele sorriu como se já me conhecesse. Pensei que você fosse mais esperto. Agora vai ter que trabalhar para mim ou vai virar comida de peixe. Meu sangue gelou. Não era só sobre o container, era sobre mim, sempre tinha sido. O santinho e a balança. Ele avançou, eu recuei, tropecei numa caixa e quando caí senti algo no bolso. O santinho, rasgado, mas ainda lá. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Fechei os olhos e então um barulho. Não foi um tiro, não foi um grito, foi o som de milhares de caixas caindo. Quando abri os olhos, o galpão estava cheio de barulho, poeira e pombos. Centenas de pombos voando em círculos como se tivessem sido soltos de uma vez. O doutor gritava, tentando se proteger, mas as caixas desabavam em cascata, bloqueando a saída, enterrando as provas. E no meio do caos, uma caixa caiu aos meus pés, aberta. Dentro não tinha remédios, tinha santinhos, centenas deles, todos iguais ao meu, rasgados mas inteiros. Isso aqui é seu, conferente. Uma voz feminina suave como o vento no igarapé. Não havia ninguém, só eu, os pombos e a certeza de que algo maior tinha acabado de acontecer. A devolução. Corri, peguei a moto e fui direto para o porto. Quando cheguei, o Geraldo estava com a polícia. O container tinha sido encontrado intacto num depósito da alfândega. Ninguém sabia explicar como. Os lacres estavam intactos. A devolução. Os lacres estavam intactos, os documentos assinados, tudo como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. O Geraldo me olhou com aquele sorriso de quem tinha acabado de ganhar na loteria sem comprar bilhete. Tá vendo, Zé? A gente nem precisou fazer nada. Parece que alguém aí em cima resolveu dar uma mãozinha. Ele deu uma risadinha, mas os olhos dele tremiam. A polícia não entendia, mas também não questionava. Afinal, um container que some e aparece do nada, com tudo certinho, não é coisa que se veja todo dia. Eu não falei nada, só segurei o santinho no bolso, os dedos tremendo. O papel estava quente, como se tivesse saído do forno. E ali, entre o cheiro de peixe podre do porto e o barulho dos barcos, eu senti algo que não sentia há anos. Medo. Não do Geraldo, não da polícia. Medo de ela. Porque ela tinha me visto rasgar o santinho. A confissão. Voltei para casa pela Avenida Atlântica, com o vento batendo no rosto. O céu ainda estava nublado, aquela cor de chumbo que avisa que a chuva vai cair a qualquer momento. Parei na frente do bar do seu Chico, onde o cheiro de tucumã frito misturava com cerveja quente. O rádio tocava um forró velho, daqueles que fazem o coração doer. E aí, Zé, tá com cara de quem viu o diabo, disse o seu Chico, enxugando um copo com um pano sujo. Vi coisa pior, seu Chico, vi Nossa Senhora. Ele riu, mas quando viu meu rosto, engoliu a risada. Tá falando sério, rapaz? Tô e ela não tá feliz. Contei tudo, o container, o doutor, os santinhos. O seu Chico ouviu, coçando a barba branca, e quando terminei, ele só balançou a cabeça. Você rasgou o santinho dela, Zé? Isso não é brincadeira. A Aparecida não perdoa fácil. Mas eu não sabia, era só um papel. Pra você era, pra ela não. E foi aí que a chuva começou a cair. Grossa, como se o céu tivesse rasgado. Eu saí correndo, mas não adiantou. Em 5 minutos estava ensopado, e foi quando ouvi ela de novo. Você ainda tem uma chance, conferente. Dessa vez não era só uma voz, era um calor no peito, uma pressão nos olhos. Eu caí de joelhos no meio da rua, com a água batendo no meu rosto. As pessoas passavam achando que eu estava bêbado, mas eu sabia. Ela queria algo em troca. A promessa. No dia seguinte, fui na igreja de Nossa Senhora Aparecida, lá na Praça da Saudade. O padre me olhou com desconfiança quando eu entrei, molhado, sujo, com os olhos vermelhos de noite sem dormir. Meu filho, você parece que viu um fantasma. Vi pior, padre, vi um milagre.
Contei tudo outra vez. O padre ouviu, cruzou os braços e depois suspirou. Você sabe o que é um conferente, Zé? Claro, é quem confere as mercadorias, padre. Não, um conferente é quem confere a fé e a sua tá em falta. Ele me deu um terço e um santinho novo, intacto. Você vai devolver o que tirou, não só o papel, o respeito. Como? A festa junina tá chegando, você vai ajudar e não é só servindo quentão. A festa... O arraial foi montado na Praça da Matriz. Bandeirinhas, barracas de comidas, o cheiro de pipoca e pamonha. As pessoas dançavam quadrilha, as crianças corriam com balões e eu estava lá no meio de tudo com uma missão, distribuir santinhos. Mas não qualquer santinho, os que eu tinha rasgado. O padre tinha me ensinado a colar, a consertar cada pedacinho. O que foi destruído pode ser reconstruído, ele disse, e eu fiz, um por um centenas deles. Até que, na hora do leilão da quadrilha, uma mulher se aproximou. Era Dona Maria, a costureira da rua Marechal Deodoro. Ela olhou para mim, depois para o santinho que eu segurei. Esse aqui é meu, ela disse. Como a senhora sabe? Porque eu rezava nele todo dia até sumir. Achei que tinha perdido na enchente do ano passado. Ela pegou o santinho, passou os dedos pelas marcas do rasgo, agora quase imperceptíveis, e sorriu. Obrigada, Zé, Nossa Senhora deve ter te mandado. E foi aí que entendi. Não era sobre o papel, era sobre o que ele representava, a fé. O conferente e o fio invisível. A chuva começava a cair sobre a Avenida Atlântica, grossa e quente, como só em Manaus em junho. As barracas da festa junina do Porto ainda fumegavam dos últimos quentões e o cheiro de pipoca queimada se misturava ao mofo do Rio Negro. Eu, Zé da conferência, com a camisa colada no corpo e o bloquinho de anotações ensopado, olhava para Dona Maria segurar aquele santinho como se fosse o último fio de uma rede prestes a se romper. Fé é isso, Zé, ela disse, guardando o papelzinho no bolso do vestido florido. A gente acha que está segurando as pontas, mas na verdade é ela que segura a gente. Eu não respondi, não sabia o que dizer. Até aquele dia minha vida era contagem, caixas no porto, notas fiscais, cargas que batiam ou não batiam, números, nada de santinhos, nada de milagres. Mas desde que rasguei aquele pedaço de Nossa Senhora Aparecida sem querer, é claro, as coisas tinham começado a desandar de um jeito que só podia ser divino. 3 dias antes, o galpão 7 do porto de Manaus fedia a óleo queimado e madeira podre. Eu estava ali desde as 5 da manhã, conferindo a carga de um navio vindo de Belém, 300 caixas de cerâmica artesanal, 500 pacotes de sementes e, merda, 200 imagens de Nossa Senhora Aparecida, encomendadas pela Igreja de São Sebastião para distribuição na festa do padroeiro. Tudo tinha que estar certinho, senão o padre ia me encher o saco. Zé, tá demorando, cara? Gritou o Raimundo, o motorista do guincho, jogando uma bituca de cigarro no chão encharcado. Calma, seu animal, não tô vendo umas caixas com o lacre arrebentado aqui. Foi quando vi uma caixa pequena quase escondida atrás de um monte de sacos de farinha. O lacre estava violado e dentro, em vez de santinhos, tinha um maço de notas de R$ 100. Caralho, alguém tinha usado a carga da igreja para esconder dinheiro. Meu coração disparou, eu podia fazer 3 coisas. 1, chamar a polícia e me foder com os traficantes que certamente estavam por trás disso. 2, fingir que não vi e rezar para ninguém notar. 3, pegar o dinheiro e sumir da cidade antes do anoitecer. Eu não era santo, mas também não era idiota. Optei pela segunda. Fechei a caixa, anotei tudo certo no bloquinho e segui como se nada tivesse acontecido. Só que o universo, ou Nossa Senhora, quem sabe, tinha outros planos. Na mesma hora... Ei, Zé, o chefe tá te chamando, berrou o menino da limpeza, um guri magro chamado Davi, que vivia colado em mim como sombra. O chefe era o seu Antônio, gerente do porto, um homem gordo e suado que cheirava a cachaça desde as 9 da manhã. Zé, tem uns caras aqui para falar contigo. Ele coçou a barriga por baixo da camisa regata, diz que é sobre uma carga extra. 2 homens entraram. Um alto de camisa social branca apesar do calor e outro baixinho de óculos escuros e cicatriz no queixo. O cheiro de colônia barata deles encheu a saleta. Você é o conferente? Perguntou o alto com um sorriso que não chegava nos olhos. Sou. Ótimo, a gente precisa que você faça um favor pra gente. O baixinho jogou um maço de notas em cima da mesa, só assinar que recebeu 20 caixas a mais. Ninguém vai saber. Meu estômago embrulhou, era o mesmo esquema da caixa dos santinhos. Merda, merda, merda. Não posso, não, isso é fraude. Minha voz saiu mais firme do que eu estava me sentindo. O sorriso do alto sumiu. Todo mundo tem preço, Zé, até você. E foi aí que eu vi.
No bolso da camisa dele, um cantinho de papel branco com uma imagem familiar, Nossa Senhora Aparecida, o mesmo santinho que estava na caixa, o mesmo que eu tinha rasgado sem querer mais cedo, quando abri o pacote para checar. Porra, desculpa, mas não vou fazer isso. Empurrei as notas de volta e se vocês não saírem daqui agora, eu chamo a polícia. O silêncio que seguiu foi como o momento antes da tempestade. O baixinho segurou meu braço com uma força que doeu. Você vai se arrepender. E saíram. Naquela noite. Não dormi, fiquei ouvindo o barulho dos motores dos barcos no rio, o vento batendo. Aquelas folhas de zinco do barraco ao lado, o cheiro de quentão ainda impregnava minhas roupas, misturado ao suor e à tensão que não saía do peito. A festa junina na Avenida Atlântica tinha acabado há horas, mas o eco dos fogos e das quadrilhas ainda zumbava na minha cabeça. Eu deveria estar feliz, afinal era junho, mês de São João, de dança, de comida boa, mas não. Tinha rasgado um santinho de Nossa Senhora Aparecida, e agora aquele pedaço de papel parecia uma maldição. No dia seguinte, o gerente do armazém me chamou no escritório. O lugar cheirava a café requentado e papel velho. Zé teve um erro na conferência ontem. Falta mercadoria, muita mercadoria. Meu estômago embrulhou. Eu sabia que não era erro meu. Aqueles caras, o baixinho e o grandão, tinham armado alguma coisa, mas como provar? Eu conferi tudo direitinho, chefe, juro. Ele suspirou, coçando a barba mal feita. Pois é, mas o sistema tá mostrando diferente e o cliente tá puto. Se não resolver, você sabe como é. Não precisava dizer mais. Em Manaus, trabalho não falta, mas trabalho bom é raro. E eu, um conferente de 38 anos, com as costas doendo de tanto carregar caixa, não tinha como perder aquele emprego. Saí do escritório e fui direto pro banheiro. Lavei o rosto, olhei no espelho manchado. Porra, Zé, o que você fez? A imagem de Nossa Senhora rasgada voltou à mente. Seria castigo ou só azar mesmo? Quando voltei pro galpão, o baixinho estava lá, encostado num palete, sorrindo como se soubesse de tudo. Falei que você ia se arrepender. A raiva subiu pela garganta. O que você fez, seu filho da puta? Ele deu de ombros. Nada que um dinheirinho não resolva. Dou outra chance, 5.000, só para fechar os olhos na próxima remessa. 5.000 era o dobro do meu salário. Com isso, eu pagava as dívidas, comprava remédio para minha mãe, sobrava até para umas cervejas no Boteco do China, lá na rua 10 de julho. Mas então lembrei do santinho, daquela sensação ruim quando o rasguei, e sei lá, de repente, foi como se uma voz sussurrasse, não vale a pena. Vai se foder. Dessa vez ele não sorriu, ameaçou, e eu sabia que em Manaus ameaça de bandido não é brincadeira. 3 dias depois, o armazém pegou fogo. Não foi acidente. Eu estava lá conferindo uma remessa de eletrônicos quando o cheiro de queimado invadiu o galpão. Em segundos, as chamas subiram pelas prateleiras de madeira. Gritaria, correria, o som dos bombeiros demorando a chegar. Corri para fora, tossindo, a pele ardendo. Foi então que vi o baixinho e o grandão do outro lado da rua observando tudo. O grandão jogou um isqueiro no chão e riu. Fui tomado por um ódio que nunca tinha sentido. Quis correr atrás deles, esmurrar, gritar, mas uma mão segurou meu braço. Zé, sua mãe tá ligando. Era o Doca, meu colega de trabalho, o celular na minha cara. Atendi ainda ofegante. Filho, eu tava rezando para Nossa Senhora e sonhei com você. Um sonho esquisito. Você tava num barco no meio do Rio Negro e uma luz. Não deixei ela terminar. Mãe, não é hora para isso, e desliguei. Mas a imagem ficou um barco, Rio Negro Luz. À noite, não aguentando mais, fui até a igreja de Nossa Senhora Aparecida, lá na Avenida 7 de Setembro. O lugar estava quase vazio, só umas velhinhas rezando. Achei um santinho novo, peguei. Segurei com força, como se aquilo pudesse desmanchar tudo. Me desculpa, mãe, eu não queria. E então, não sei explicar, mas foi como se o ar mudasse. Uma brisa veio do nada, mesmo com o céu nublado, e no chão, aos meus pés, tinha dinheiro. Não eram 5.000, eram 50, em notas de 100 empacotadas num plástico transparente, como se tivesse caído do céu. Meu coração disparou, olhei para todos os lados, ninguém, só eu, o santinho na mão e aquele maço de notas. Peguei, guardei e saí correndo. No dia seguinte, o gerente me chamou de novo, dessa vez com um sorriso. Zé, o cliente resolveu o problema, diz que foi erro deles. Foi quando entendi que milagres são feitos de encontros e recomeços.